Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse lindo porta-palitos aqui em formato de hambúrguer, tá, gente? Esse aqui é o tamanho real dele, mas vocês podem fazer da mesma maneira se vocês quiserem em tamanho menor, tá bom, gente? A gente vai reutilizar frascos e tampas que vocês têm aí em casa, que não usam mais para nada. Então, a gente vai aproveitar eles para fazer essa peça de hoje. Então, quem quiser aprender, é só assistir o vídeo até o final. E se gostarem, deixe seu like, inscreva-se no canal, quem ainda não é inscrito. E se quiserem continuar recebendo todo o conteúdo novo que aqui é postado, ativem o sininho das notificações que vocês serão avisados. Tá bom, gente? Então, bora aprender! Então, gente, para fazer esse porta-palito de hambúrguer, a gente vai precisar de isopor e também de um frasco que seja lisinho assim, ó. Esse de tinta aqui não dá, porque ele é mais fininho em cima. Tem que ser algum frasco que vocês tenham, pode ser um frasco de medicamento, qualquer frasco que seja reto aqui, ó. Esse aqui, o corante, ele fica bem no tamanho ideal, ó. Quem tiver esse potinho aqui, já pode aproveitar. Eu não vou fazer com ele hoje, porque eu não tenho nenhum vazio no momento. Então, eu vou fazer com esse aqui de medicamento, tá, gente? Já falei em outros vídeos que eu pedi para vocês guardarem tudo que é frasco, tudo que é potinho, que a gente vai fazer peças muito lindas, gente. Eu vou ensinar para vocês reaproveitarem tudo que é reciclável que vocês têm em casa. Vão guardando aí, que aos poucos eu vou trazendo bastante peças aqui para o canal, tudo com reciclados. Então, esse de hoje eu vou utilizar o isopor que eu peguei nessas embalagens que vem eletrodoméstico. Então, eu aproveitei porque ele é um isopor bem firme e eu gosto mais de trabalhar com ele. Mas vocês podem também comprar esses que vocês encontram em papelaria, que é ele é um pouco mais macio, mas também dá, ó, esse que vem em placa, tá, gente? Quem tiver esses aqui das embalagens de eletrodoméstico, eu prefiro esse. Aí o tamanho que eu vou ensinar para vocês hoje vai ser, ele vai ter quase 10 centímetros, um pouquinho mais que 9 centímetros e meio, tá? Esse aqui é o tamanho, quase o tamanho real de um hambúrguer mesmo. Ele é um pouco, talvez um pouco menor que um hambúrguer, mas é mais ou menos o mesmo tamanho. E aqui, mas vocês podem fazer em tamanhos menores, ó. Esse aqui, por exemplo, tem 6 centímetros e meio. Daí vocês vão ver o tamanho que vocês querem. Porque eu não vou passar medidas de massa, porque você vai depender do tamanho que vocês vão fazer, tá? E não tem medidas mesmo, a gente vai fazendo sem medir nada. Quem quiser fazer com essa bola de isopor, daí vocês vão utilizar uma bola de isopor, 9 centímetros e meio, ela vai dar 95 milímetros. 95 ou 100 milímetros, tá, gente? Daí vocês vão cortar aqui no meio para fazer a parte de cima, mas aqui em cima vocês vão ter que tirar um pedaço e lixar arredondado. Eu prefiro fazer assim, recortando em discos, que fica bem mais fácil, mas quem quiser fazer com a bola, faz também. E daí vocês cortem só uma fatiazinha mais fina aqui embaixo, que seria a parte de baixo do hambúrguer. Então, recortados os disquinhos assim, ó, vocês vão só pegar uma lixinha e vão lixar essas bordinhas aqui. Não precisa tirar muito. É só o suficiente para não ficar muito retinho, senão depois quando a gente for encapar, arrisca cortar a massa na hora de encapar. Então, só vão tirar mesmo esse fiozinho que fica na volta. Ele vai ficar levemente arredondado, mas não muito. Ó. Vai ficar assim. Parte de baixo é só isso. Então, a parte de cima, vocês vão pegar e tirar, vão lixar e deixar de forma bem arredondada, aqui pode tirar bastante. Vão lixando aqui até deixar bem redondinho. Aqui nessa parte de baixo, vocês não precisam tirar nada, tá, gente? Então, vamos arredondar aqui toda essa parte. Então, aqui para não dar muita sujeira, já lixei, ó. Deixei ele do mesmo tamanho,
Vocês olhem que ele tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Também não quer dizer muito a medida, porque depois a gente nem vai colocar os itens aqui dentro que a gente vai colocar e fica legal. Então, esse de cima aqui vai ficar mais ou menos com 2 centímetros de altura. E o de baixo um pouquinho mais de 1 centímetro. Ele é bem mais fino que o de baixo, ó. Tá? Então, aqui agora a gente vai pegar o tamanho do frasco. Primeiro, deixa eu explicar aqui o frasco, que eu ainda nem preparei ele. Vocês vão medir na altura desse isopor. Aqui vocês vão medir e vão recortar bem essa altura aqui do isopor. Ó, tá? Então, vão medir aqui em cima e cortar desse tamanho. Então, aqui eu cortei, ó. Agora, aqui a gente vai lixar a parte de cima para deixar bem retinho aqui. E também vão passar uma lixa em toda a volta para deixar ele bem áspero, que daí quando colar a massinha aqui vai ficar bem colado, tá, gente? Aqui eu deixei um pouquinho mais que a altura dele, ó. Vocês notam que eu deixei um pouquinho mais, porque depois com o que a gente vai botar dentro, o recheio, ele vai ficar mais alto aqui e tem como encaixar, ó, tá? Então, pode deixar um pouquinho mais que a altura só. Aqui já lixei todo ele, ó. Ficou bem áspero. Então, vocês vão centralizar bem no meio aqui da parte de cima do pão do hambúrguer. Vão centralizar e fazer uma marcação com a canetinha em toda a volta desse potinho aqui, desse frasco. E aqui vocês vão recortar essa parte aqui, que depois é onde vai ser encaixado isso aqui. Na parte de baixo vocês não recortem, deixem inteiro assim, que vai ser a base desse porta-palitos. Daí aqui vocês vêm com estilete, vão recortando, ou se vocês quiserem recortar com qualquer até uma chavezinha de fenda, e vão recortando e passem uma lixinha de unha por dentro para deixar mais parelhinho, tá, gente? Vamos tirar todo esse miolo aqui, ó. Então, aqui já fiz a abertura central. Daí, vocês vão abrindo até vocês verem o tamanho que vai encaixar aqui, ó. Que ele vai ficar bem assim, ó. Ele vai ficar maior, ó. Porque aqui depois a gente vai botar o recheio, ele vai subir, tá, gente? Então, aqui eu já abri uma massa no tom de massa de pastel, que eu chamo massa de pastel. É a massa que vocês vão pegar a massa cor de pele e misturar com um pouquinho de amarelo, que ela vai ficar assim, num pele mais amarelado, tá, gente? Aqui vão passar cola branca mesmo. Essa cola que vocês usam para biscuit, eu uso a Cascorés, mas vocês podem usar a cola que vocês usam, a cola para biscuit. Aqui vão passar cola em toda a extensão, que a gente vai fazer a colagem. Pode passar um pouquinho aqui adentro, toda a volta. E aqui vamos encapar, ó. A massa não pode ser tão fininha, tá, gente? Vocês fazem ela grossinha. Uma espessura um pouco mais grossa. Aqui vamos encapar. É bem rápido de encapar, gente. E essa peça aqui, vocês podem fazer ela sem aguardar o tempo de secagem. Vocês sentam ali, começam a peça e já quando levantar já vão sair com a peça pronta, porque ela é bem prática de fazer. Essa peça aqui também, gente, vocês pode ser usado até como porta-caneta. Vocês que usam em restaurante, hamburguerias, então vocês vão vender bastante essa peça aqui, ó. Já ia recortar errado. Vamos tirar o excesso aqui, ó, mas vamos deixar uma bordinha aqui pra gente virar pra dentro. Aqui vou passar um pouco de cola também, que eu quero que cole aqui pra dentro. E só virar aqui, ó, bem fácil. Não precisa nem apertar aqui, pode deixar a altinha, porque depois essa parte aqui não vai aparecer. Agora vocês deixem bem lisinha. Agora vocês vêm com o próprio frasco aqui, vocês já recortaram, e vão tirar essa parte assim dentro, ó. Coloque aqui e sai do outro lado. Ela vai ficar assim, ó. Então, tá pronta a parte de cima.
A gente vai fazer a mesma coisa agora com a parte de baixo. Vamos encapar da mesma maneira. Então, encapadas as duas partes, já tá pronto o nosso pão de hambúrguer, ó. Essa parte encapada vai ficar para baixo e as duas partes aqui vai ficar na parte interna do hambúrguer. Então, feito isso, a gente vai dar uma morenadinha, vamos fazer um bronzeadinho nesse hambúrguer para deixar ele com aspecto queimadinho. Aqui a gente vai utilizar a tinta PVA marrom, o marrom mais claro. Tem o escuro e o mais claro, a gente vai utilizar o mais clarinho. Bem pouquinho, não precisa muito. Aqui também a gente vai utilizar um pedacinho de esponja. Vamos sujar aqui nessa tinta marrom. Vamos dar umas batidinhas. Aqui eu vou tirar o excesso. Deixar com bem pouca tinta. Vocês podem fazer também com giz pastel, se vocês quiserem. Eu gosto de fazer com a tinta, mas vocês veem como vocês querem fazer. E aqui a gente vai dando só uma morenadinha, ó. Umas batidinhas, pode esfregando. Vamos deixar bem amorenado, principalmente aqui nessa parte de cima, ó. Mais queimadinho aqui, ó. Aqui eu tô utilizando a tinta PVA. Se caso vocês for usar a tinta para tecido, vocês têm que passar o verniz, porque senão acaba, depois vai saindo, tá, gente? O ideal é que vocês passem sempre ou verniz vitral, caso vocês queiram com brilho, ou verniz fosco sem brilho. Daí, se vocês quiserem sem brilho. Mas peças de cozinha, o ideal é sempre que passem o verniz, que até mesmo se vocês passarem um pano úmido para tirar o pó, para dar uma limpadinha, daí não vai sair a pintura. Então, assim vamos fazer nas duas partes. Então, aqui pronto o nosso pão. Vocês procurem, quando for pintar, se vocês utilizarem tinta para tecido ou PVA, vocês coloquem, deixem ela bem fininha, coloquem um pouco de água para ela não ficar grosseira, tá, gente? Aqui pronto o nosso hambúrguer, vamos deixar secar e vamos começar então a fazer o recheio. Então, aqui vamos fazer as folhas de alface. Aqui eu vou misturar um pedaço de massa, esse aqui é o verde musgo, tinta para tecido da Acrylex. E o amarelo ouro, aqui eu vou misturar para deixar um verde mais clarinho, para não ficar um verde muito escuro, que a alface ela não é muito escura. Daí vocês vão misturando até vocês verem que ficou um tom assim bonito de alface mesmo, tá, gente? Ó, ele ficou um tom mais claro, mais pro amareladinho. Acho que eu vou botar um pouquinho mais de verde. Daí vocês vão misturando. Vão misturando e vão vendo como fica. Aqui vocês vão abrir essa massa, não muito grossa e também não muito fina. Aqui já abri um pedaço de massa. Vocês vão usar um cortador redondo, vão fazer várias rodinhas assim, ó. Pode ser umas maiores, outras menores. Vamos recortar várias e vamos encrespar as pontinhas. Vamos fazer as pontas crespas igual da alface. Então, aqui eu vou pegar cada uma dessas rodinhas e vamos fazer o efeito babado, ó. Vamos puxando assim, vira para cima, para baixo. Vamos deixar bem crespa. Vai ficar assim, ó, efeito babadinho, tá, gente? Um lado vocês não precisam fazer, que é a parte que vai ficar para dentro do hambúrguer. Então, assim eu vou fazer em todas elas. Então, feito isso, vou passar um pouco de cola aqui nessa parte de dentro, que a gente vai começar a fazer a colagem, então, de cada folha de alface. Daí, vocês coloquem quantas folhas vocês quiserem. Eu vou colocar 4, mas vocês veem como vocês querem fazer, ó. Vocês deixem sempre uma pontinha saindo para fora aqui, ó. Não coloque muito para dentro. 4 folhas é o suficiente, ó. Aqui eu vou dando uma pressionada em cada folha para não aparecer depois a parte do pão, ó. Para deixar bem coladinho aqui, ó, para não
que daí fica bem finalizado aqui, bem arrematadinho. Então, tá pronta a nossa alface aqui no hambúrguer, vamos passar para o tomate. As rodelas do tomate, vocês vão fazer pequenas bolas, mais ou menos 2, 3 gramas, pode, não tem medida. Vocês fazem umas maiores, outras menores, e aqui vamos achatar bem, ó. Só isso, tomate não tem mistério, gente. Faz então vários, a quantia que vocês acharem que fica melhor, que vocês que decidem quantas vão colocar. Aqui eu vou passando um pouco de cola de um dos lados do tomate e vocês vão colar intercalado a essas folhas, para ficar bem tapadinho esse espaço aqui que ficou aparecendo do isopor. Bem suave, ó, gente, não precisa... Se vocês quiserem só passar um pouquinho de água, também cola, porque a massa tá bem molinha, um pouquinho de água é o suficiente. E daí vocês só larguem de leve aqui, não precisa ajeitar muito, bem assim. Então, aqui eu coloquei 5, ó. Sem ter lugar, pode botar uma em cima da outra, deixar bem assim, ó, bem natural. Não apertem muito e não precisa ficar bem retinha, fica bem assim. Então, para carne, eu vou pegar um pedaço de massa marrom, um pedaço de massa vermelha, vou juntar aqui e vou colocar também um pedaço de massa natural, essas 3 cores. Aqui eu vou misturar tudo. Vocês vão misturando sem deixar que fique homogênea, ela vai ter que ficar com esse aspecto assim, ó. Daí vocês vão vendo mais ou menos, vão girando assim, ó, para ela ficar com esse aspecto assim, tipo um marmorizado, ó. Ó, ficou bem assim. Então, aqui eu vou dar uma leve achatada, ó. Pode ser com a mão mesmo, que não vai aparecer a marca das digitais, ó, gente. Daí, aqui vocês vão medindo no tamanho do hambúrguer. Vão afinando mais no meio e deixando mais gordinho nas pontas, ó. Vão puxando até dar o tamanho do pão aqui do hambúrguer. Vão medindo, ó, tem que ficar um pouquinho maior. Vão afinando sempre mais no meio e nas pontinhas vai ficar mais grossinho, ó. Daí, aqui nas laterais, a gente vem com texturizador e vamos fazer isso aqui, ó, para dar um aspecto de carne mesmo. Pode ser com uma escovinha de limpeza, escovinha que a gente usa para limpeza, fazer essa textura. Essa ferramentinha que eu já ensinei lá nas outras redes sociais. Ela é bem fácil de fazer, gente, bem prática. Se vocês quiserem aprender também, tá aí abaixo na descrição o link das outras redes sociais para vocês me seguir lá também, que é onde eu entrego bastante conteúdo bem rápido, bem fácil para vocês aprenderem e é bem útil para quem faz biscuit. Ó, gente, ficou assim nas laterais. Agora a gente vai fazer só aqui, só nas pontinhas, ó, que é a parte que vai aparecer depois. Aqui no meio vocês não precisam fazer a textura, ó. Só nas laterais e também não precisa ficar tão redondinho. Vocês vão fazendo assim, se ficar um pouquinho mais desparelho, não tem problema. Porque a carne ali, ela não fica tão certinha, tem que ser bem natural, ó, gente. Feito? Então, tá feito o nosso bifinho de carne. Aqui eu vou passar só uma água, porque já tá bem úmido aqui essa massa, então não vai ser necessário passar cola. Mas se tiverem um pouco já ressecada a massa de vocês, passem um pouco de cola, então. Que eu vou colocar aqui no meio, que eu vou pegar na mão. E agora aqui nas laterais eu vou dando uma pressionadinha, ó, pra ela ficar bem, ó, ela vai ficar bem coladinha. Pode ir puxando pra fora. Vocês não se importem com a parte interna aqui, que essa parte não aparece mesmo. Vocês têm que tomar cuidado só aqui nessa parte da volta. Ó, aqui eu vou apertando bem, vou deixar mais o tomatezinho à vista ali, ó. Pode deixar um pouquinho alto, bem natural. Então, tá feito nosso bifinho de carne. Então, vamos passar agora, vamos fazer uma fatia de presunto e uma fatia de queijo pra gente colocar aqui também. Pro queijo, a gente vai utilizar massa cor natural
com um pouquinho só de branco, vamos misturar para não ficar tão transparente, e uma pontinha de amarelo. Aqui a gente vai misturar bem, que depois de seca, como a gente colocou a massa natural, ela vai dar aquele ar de transparência mesmo, tá, gente? Do queijo mussarela. Vou botar um pouquinho mais de amarelo, daí vocês vão vendo, vão colocando de acordo com o que vocês acham. Ficou muito pálidozinho, vou colocar um pouco mais de amarelo. Então, aqui, ó, ficou um amarelo bem clarinho. Eu vou abrir bem fininho. Vocês podem abrir bem, não precisa deixar grosso, tá, gente? Ele tem que ficar bem natural. Vamos abrir ele com rolinho. Abrir um pedaço de massa amarela e vou recortar com a tesoura mesmo, gente. Não precisa ter cortador nenhum, ó. Mais ou menos um quadrado do tamanho que é do hambúrguer ali. Daí vocês vão medindo, se ficar muito grande, tira um pouquinho mais, sem medida exata, é um quadradinho assim, ó. Aqui eu vou medir para ver se tá no tamanho, ó, ele tem que ficar um pouquinho para fora, mas eu vou tirar mais um pedacinho ainda. Achei que ele ficou muito grande. Daí assim, gente, o presunto, se vocês não quiserem colocar, vocês não precisam, é opcional. Mas mesmo assim eu vou ensinar o presunto, eu vou fazer ele com presunto, tá? Que vocês passem uma água só, porque a massa já tá bem molinha, então não precisa usar cola. Vou dar uma umedecida e só vou largar esse queijo aqui, ó. Largo ele, dou uma sentadinha nele, ó. Aqui vou dar umas dobrinhas, ó, faz assim, ó, pra deixar ele bem amassadinho, ó. Levanto umas pontinhas. É bem natural, ó, gente. Quem quiser colocar o presunto, aqui eu tingi uma massa com vermelho carmim, tinta para tecida da Acrylex. Eu vou misturando aos poucos o branco, até deixar ele um tom bem mais claro. Vamos misturando. Daí vocês vão colocando o branco aos pouquinhos, para que não fique muito clarinho também, ó. Vocês não precisam misturar muito, porque ele tem as gordurinhas, não precisa ficar bem misturado. Aqui eu vou colocar um pedacinho de massa natural, para dar o efeito de gordurinha. Vamos dar uma misturada. E vamos deixar ele assim, ó, todo mescladinho. Vamos abrir, que nem a gente fez com o queijo, da mesma forma, e fazer um quadrado com essa massinha aqui, ó. Tá? Toda mesclada. Então, aqui abri a massa, da mesma espessura que eu fiz o queijo, então vou recortar do mesmo tamanho. Então, aqui recortei, coloquei um pouquinho, passei um pouquinho de água aqui, e vou colocar de uma maneira que fique transversal, ao contrário do queijo. Vamos colocar aqui, dar aquela pressionada básica, vamos dar aquele movimento também, que nem a gente fez no queijo. Ó, dá uns beliscõezinhos, vão ajeitando. Ó, nosso recheio já tá ficando bem certinho, ó. Aqui eu tingi um pedacinho de massa no tom amora, mas vocês podem utilizar esse tom aqui sem o branco. Aqui eu vou abrir, que a gente vai fazer umas rodelas de cebola roxa, para colocar ali também. Aqui eu já abri o pedacinho de massa, essa aqui eu não deixei tão fininha, eu deixei um pouquinho mais grossa. Aqui eu vou cortar umas tirinhas também, nada certo, gente. São as rodelas de cebola, ela pode ser uma mais larga, outra mais estreita. Vamos cortar várias tirinhas. Então, aqui feito várias tirinhas, vão colocando assim, ó. Essa parte pra dentro. Coloque várias, quanto vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer um tom mais arroxado, também pode fazer, que fica legal. Vamos colocando assim, essa parte não vai aparecer, gente. Ó, isso aqui são as rodelinhas de cebola, então. Colocada a cebola, então, vamos vir com a última camada de alface, pra gente encerrar o recheio. Daí, vocês vão intercalando
com a alface que tem embaixo, vocês botem no meio aqui, ó. Pode botar bem na pontinha. Aqui eu já dei uma umedecida. Daí vocês coloquem quantas vocês quiserem. Vou colocar só 4 aqui, ó. Vamos só colocar o pão em cima, então, vou passar um pouco de cola. Aqui vou dar uma pressionada. E agora eu vou medir aqui para ver se a gente não precisa cortar algum pedacinho. Se ficou do tamanho certo. Pressione bem até chegar o fundo do isopor que tem embaixo. Vocês viram que ele ficou sobrando, tá? Então, vocês vão retirar novamente, vão cortar aquele pedacinho para que não fique sobrando. Então, isso aqui vocês têm que fazer, medir antes de passar a cola. Se vocês quiserem tirar aquela massinha que tem lá dentro dos recheios que a gente colocou, vocês podem tirar também, ó. Que daí dá para aprofundar mais. Esse frasco aqui pode ficar mais... A gente vai poder empurrar mais para dentro. Mas vocês não coloquem cola ainda antes de ajustar bem o tamanho. Aqui eu tirei esse excesso, aqui a gente aproveita depois essa massinha. Vou medir de novo. Ainda ficou sobrando, então vamos recortar mais um pedacinho. Então, aqui ajustei a altura, então bem do tamanho que vai dar ali. Agora sim eu venho com a cola. Vocês podem passar cola branca, que como a gente lixou o frasco, ela vai ficar bem coladinha. Vocês podem botar bastante cola lá no fundo também para colar o fundo. Ó, ele ficou perfeito, bem encaixadinho. Então, vamos fazer o gergelim para colocar aqui em cima. Para o gergelim, eu vou utilizar a mesma massa que eu usei, foi o restinho de massa que sobrou do queijo. Então, aqui vocês vão pegar pedacinhos bem pequenininhos, só vão fazendo pedacinhos de forma arredondada, mais alongada, tá, gente? Que depois ele vai encolher aqui, ele fica bem pequenininho. Então, assim vocês vão fazendo uns mais compridinhos, outros mais arredondados, tipo uns grãozinhos de arroz. Então, assim, vocês fazem bastante. Então, feito isso, colocar um pouco de cola num pincel e vamos colando aqui em cima, ó. Pode ser com bastante cola, para depois não ficar caindo esse gergelinho. Daí, vocês o coloquem bastante aqui em cima, que dá um efeito bem legal. Passar um pouquinho mais de cola. Se vocês colar só com água, depois pode cair. Então, é bom que sempre passe um pouco de cola. Vai ficar um brilhozinho aqui em cima, mas fica legal também. Essa cola vai dar um certo brilho aqui no gergelim, mas não tem problema, que vai ficar bonito, ó. Então, assim, vocês vão colocar em toda a parte de cima. Então, terminado de colocar o gergelim, já vamos passar, então, vamos fazer os olhinhos, as perninhas e os bracinhos, ó. Então, para os olhos, 2 bolinhas de menos de 1 grama. Vamos fazer uma coxinha e achatar cada uma delas. Vou colocar aqui na frente essas 2 coxinhas, lado a lado. Bem simples, ó, gente. Vamos ajeitar. Colocar 2 bolinhas pretas aqui, dar uma achatada. Dá uma pressionadinha aqui, ó. Pro nariz, vamos colocar uma bolinha. Pode ser vermelha ou rosa, a cor que vocês quiserem. Narizinho. Pra sobrancelha, fiz um rolinho aqui, vou dividir no meio. E vamos colocar aqui. E antes de começar, então, a fazer os braços do hambúrguer, eu quero pedir para vocês, se vocês gostaram da aula de hoje, deixem aí no comentário o que vocês acharam. E também deixem sugestões de alguma coisa que vocês queiram aprender, que eu gosto de fazendo peças e coisas que relativo ao que o pessoal que é inscrito no canal gosta, tá, gente? Então, deixem nos comentários. Então, vamos começar a fazer os bracinhos. Aqui eu vou pegar, aqui tem 5 gramas de massa.
Então, a gente vai precisar 5 gramas para cada braço. Fiz uma bolinha, vou alongar essa bolinha. Vou fazer uma marcação na ponta, que é onde a gente vai fazer a mãozinha. Com o dedo mindinho mesmo, vocês vão fazer isso aqui, ó. Aqui vou achatar, passar um hidratante na mão. Vamos achatar. A gente vai fazer, eu vou fazer só com um polegarzinho. Se vocês quiserem marcar os dedinhos, daí vocês marquem. Mas quem não quiser, só o polegar assim já fica bem bonito. Aqui vamos ajeitar esse polegar, deixar ele bem arredondadinho. É uma mãozinha bem simples, gente. Esse aqui é o hambúrguer divertido, ele fica muito legal. Fica muito legal colocar numa mesa, servir com os palitinhos, fica assim, ó, top mesmo. Então, aqui eu faço a mãozinha, ó, vocês viram que é bem fácil. Deixe mais fininho na ponta e deixo aqui a palminha da mão mais gordinha, ó. Bem fácil. Aqui eu vou puxar o polegar um pouquinho para dentro, sempre ajeitando, ó, gente. Dá uma dobradinha aqui. Ó, só isso, gente, não precisa muita frescura. Aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui onde eu vou dobrar um pouquinho. Vou afinar aqui na ponta, que eu vou encaixar debaixo, aqui depois debaixo do pão. E aqui eu vou dobrar, ó, dar uma dobradinha. O braço é assim, ele é bem fininho mesmo, não é braço grosso, tá, gente? Então, assim, vocês vão fazer os dois dessa mesma forma. Aqui na lateral, eu vou fazer uma aberturinha, onde eu vou encaixar essa pontinha aqui do braço, ó. Aqui eu vou encaixar aqui por baixo. Então, eu vou fazer 2 marcações, 2 furinhos em cada lado. Vocês medem mais ou menos que fique na mesma distância, para não ficar um braço mais para frente e outro para trás. Aqui eu vou passar cola, então, né, nesse furinho aqui, nessa marcação que a gente fez. E vamos colocar já os bracinhos na posição. Aqui eu vou encaixar um, encaixar o outro aqui. E daí aqui vocês colam como vocês quiserem aqui em cima, ó. Ó, gente. Passar um pouquinho de cola que eu já vou deixar colado. Aqui eu venho ajeitando. Vamos dar uma pressionadinha, dobrar mais o bracinho. Dar uma pressionada aqui para ficar bem coladinho ali. Aqui eu queria mostrar para vocês perceberam que eu deixei essa parte aqui, ó, uma rodela de tomate bem aqui embaixo, para dar o efeito da língua dele, ó. Tá? Então, vamos fazer os pezinhos para nós terminar a nossa peça de hoje. Então, para os pés, a mesma medida que a gente colocou nos braços, 5 gramas. Aqui eu vou dar uma alongada, vou dar uma achatada. Pode afinar um pouquinho mais na ponta, ó. Daí, vocês fazem os dois que fiquem iguaizinhos. Aqui eu vou dar uma pressionada para ele ficar assim, ó. Que vocês achatem, mas deixem ele um pouco... não muito fininho, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha em cada um. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola, só na parte de cima, e vou colocar 4 bolinhas, diminuindo, começar com uma grande, vou diminuindo aqui em ordem decrescente, ó. 4 bolinhas. Para formar o pezinho, dou uma pressionada, mesma coisa fazer no outro. Então, aqui vou passar um pouco de cola e já vamos colocar os pezinhos aqui na posição. Daí, vocês dividem mais ou menos para que fiquem com a mesma distância dos bracinhos, ó. Tá, gente? Olha que legal. Vou colocar aqui na bancada para acertar direitinho. Gente, eu vou deixar também aqui na descrição. Eu já estava esquecendo de falar para vocês, tem outro vídeo aqui no canal que eu já ensinei a fazer o pote com um hambúrguer assim, que também fica bem legal. E dá para fazer um conjunto do porta-palito e desse pote que eu já ensinei aqui, desse hambúrguer, tá, gente? Quem quiser aprender também, vai ficar aqui na descrição. Vão lá, faça o pote, faça um lindo conjunto, tá, gente? Olha que legal que ficou. Então, era isso, gente. Finalizando a nossa peça de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E também eu vou deixar aqui na descrição
o link das outras redes sociais, no qual eu entrego bastante conteúdo rápido e fácil de fazer, tem dicas também. Então, para quem está iniciando na área do biscuit, é bem legal vocês irem lá e assistir esses vídeos curtos que eu passo, tá, gente? Então, até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.